Em junho de 2021, durante o evento de entrega do Model S Plaid, Elon Musk subiu ao palco e disse algo que poucos levaram a sério. Afirmou que a Tesla tinha construído o motor mais avançado do planeta. Fora de laboratórios secretos, dizia ele, nada se compara. Na altura, parecia apenas mais uma declaração exagerada de um CEO conhecido por prometer o impossível. Mas desta vez, Musk não estava a vender sonhos. Estava a descrever uma revolução silenciosa que já estava a acontecer dentro de cada unidade do Model S Plaid. Imagina um motor elétrico convencional. Tem um rotor, feito de cobre, que gira dentro de um campo magnético. Quanto mais rápido gira, mais potência gera. Mas há um problema. Quando o rotor atinge velocidades extremas, acima das 18.000 rotações por minuto, a força centrífuga começa a deformar o cobre. O rotor expande-se. Aperta contra o estator. A fricção aumenta. O calor sobe. E a eficiência cai abruptamente. Este é o limite físico que toda a indústria aceitou como inevitável. Para contorná-lo, os engenheiros aumentavam o tamanho dos motores, adicionavam arrefecimento extra, ou simplesmente limitavam a velocidade máxima. A Tesla olhou para este problema de uma forma diferente. Em vez de aceitar o limite, decidiram eliminá-lo. A solução? Uma manga de fibra de carbono enrolada à volta do rotor com uma tensão tão elevada que nunca antes tinha sido feita. Aqui está o detalhe que ninguém viu chegar. O carbono e o cobre expandem-se a ritmos diferentes quando aquecidos. Se enrolares fibra de carbono à volta de cobre da forma tradicional, quando o motor aquece, o cobre expande-se mais rapidamente do que a fibra. Among apart, ou solta-se. O motor desintegra-se. Este é o exato motivo pelo qual ninguém na indústria automóvel tinha tentado esta solução antes. A Tesla teve de inventar a máquina que fabrica o rotor. Do zero. Não existia nenhuma no mundo. Construíram-na na Tesla Automation, na Alemanha, uma empresa que antes se chamava Groma Engineering e que existe desde 1983. O que conseguiram foi colocar o rotor de cobre em compressão permanente. O carbono aperta o cobre com uma força tão extrema que, mesmo quando o motor está frio, a manga mantém o rotor imóvel. Quando aquece, em vez de partir, a compressão alivia ligeiramente e mantém tudo no lugar. O resultado é um motor que pode girar a 23.500 rotações por minuto, um aumento de 25% em relação à geração anterior. Vamos ser claros sobre o que isto significa na prática. O Model S Plaid atinge os 100 km por hora em 1,99 segundos. Uma velocidade máxima de 322 km por hora. Mais de 1.000 cavalos de potência. Mas os números são apenas a superfície. O que realmente mudou foi a curva de potência. Nos motores antigos, a potência atinge um pico e depois desce. No motor com carbono, a potência mantém-se plana até ao limite. O carro puxa sempre da mesma forma. Não há perda de força. Não há momento em que o motor diz chega. O Tesla Model S Plaid é o único carro de produção no mundo que consegue fazer isto. Achas que esta tecnologia vai ficar confinada ao Model S? Ou que as outras marcas vão conseguir copiá-la a tempo antes que a Tesla mude tudo outra vez? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. A questão que ninguém está a perguntar é esta. Se a Tesla já tem o motor mais avançado do planeta, e já o colocou em produção, o que acontece à indústria que não tem esta tecnologia? Enquanto a Tesla revelava o motor mais avançado do planeta, a indústria dormia. Em 2021, quando o Model S Plaid chegou ao mercado, a maioria dos fabricantes ainda se preocupava com baterias. Ninguém prestou atenção ao rotor. Ninguém reparou na manga de carbono. Pensaram que era apenas mais uma melhoria incremental. Um exagero de Musk. Estavam redondamente enganados. O que a Tesla construiu na Alemanha, na Tesla Automation, a antiga Groma Engineering fundada em 1983, é uma máquina que não existia em lado nenhum. Não havia blueprint. Não havia fornecedor. Não havia referência. A equipe de engenharia teve de inventar o processo do zero. E quando digo do zero, é literal. A fibra de carbono é enrolada sobre o rotor com uma tensão tão elevada que, se falhasse, despedaçava o componente. Não há margem para erro. Não há tentativa e erro. Há precisão milimétrica ou fracasso total.
E por que é que ninguém na indústria tinha feito isto antes? A resposta está na física dos materiais. O carbono e o cobre têm coeficientes de expansão térmica drasticamente diferentes. Quando aquecem, o cobre expande-se mais depressa do que a fibra de carbono. Se enrolares a fibra com a tensão errada, quando o motor arrefece, a manga solta-se. O rotor desintegra-se. Se enrolares com a tensão certa, e aqui está o segredo, a manga comprime o cobre de tal forma que, quando aquece, a pressão alivia ligeiramente, mas nunca perde o contato. É um equilíbrio impossível, que a Tesla conseguiu. O resultado é um motor que atinge as 23.500 rotações por minuto. Para teres uma ideia do que isto significa, o motor anterior do Model S Plaid, que já era considerado topo de gama, girava a 19.000 rotações. São mais 25% de rotação. E esta rotação extra traduz-se em densidade de potência. Mais potência por quilograma de motor. Menos peso. Mais eficiência. É o santo graal da engenharia automóvel. Mas há outro detalhe que poucos discutem. O campo eletromagnético. Num motor convencional, o rotor é mantido por aço de alta resistência. O aço interfere com o campo magnético. Cria perdas. Reduz a eficiência. Com a manga de carbono, o campo eletromagnético é muito mais forte porque o carbono não interfere. É um condutor perfeito para o campo. Não há perdas. Não há desperdício. A eficiência mantém-se constante até ao limite. Achas que a indústria tradicional de motores elétricos, que investiu décadas em aço e cobre, vai conseguir mudar de direção a tempo? Ou já estão demasiado atrasados para acompanhar a Tesla? E aqui está o que torna esta história ainda mais inquietante. A Tesla não está parada. Em junho de 2021, Elon Musk disse publicamente que o motor do Plaid era argumentavelmente o motor mais avançado da Terra fora de algum laboratório. E depois acrescentou: temos de guardar alguns segredos. Temos algumas ideias para aumentar o torque e o máximo de rotações ainda mais para o novo Roadster. O que é que isto significa? Significa que a Tesla já está a trabalhar na próxima geração. O motor que está agora no Model S Plaid é apenas a versão de estreia. A versão de produção. O que vem a seguir promete números que ainda nem conseguimos imaginar. E a competição? Está a tentar perceber como se faz uma manga de carbono, sem que esta se parta na primeira volta. Enquanto a Tesla vendeu 1,63 milhões de veículos em 2025, o sexto ano consecutivo de rentabilidade, empresas como a Rivian e a Lucid continuam a arder dinheiro. A Rivian perdeu 3,6 mil milhões de dólares no último ano. A Lucid perdeu 3,68 mil milhões. E nenhuma delas tem um motor de carbono. Vamos agora ao centro da questão. Ao que realmente importa. Ao que faz deste motor uma ameaça existencial para toda a indústria automóvel. O segredo está na manga de carbono. Não é uma simples cobertura. É uma peça de engenharia que desafia tudo o que se sabia sobre motores elétricos. E a razão pela qual ninguém conseguiu copiar isto é mais simples do que imaginas, e mais complexa do que qualquer um na indústria quer admitir. Quando Elon Musk subiu ao palco no evento de entrega do Model S Plaid, em junho de 2021, disse algo que passou despercebido à maioria dos jornalistas. Disse que a equipe da Tesla teve de projetar a máquina que fabrica o rotor, porque nenhuma máquina assim existia antes. Não havia fornecedor. Não havia referência. Não havia manual de instruções. A Tesla Automation, na Alemanha, fundada em 1983 como Groma Engineering e adquirida pela Tesla em 2016, construiu do zero uma máquina que enrola fibra de carbono sobre o rotor com uma tensão tão elevada que, se falhasse, o rotor desintegrava-se. O que é que esta máquina faz exatamente? Enrola fibra de carbono sobre o rotor de cobre com uma tensão extrema. A manga de carbono tem de comprimir o rotor de cobre para evitar que este se solte a baixas temperaturas, devido à expansão térmica diferencial. Esta pré-carga também ajuda a manter um espaço preciso entre o rotor e o estator. E aqui está o gênio da solução. Quando o motor aquece, o cobre expande-se mais rapidamente do que a fibra de carbono. Mas, em vez de partir, a compressão alivia ligeiramente e mantém tudo no lugar. É um equilíbrio que parece impossível, que a Tesla conseguiu.
O resultado é um motor que gera um campo eletromagnético muito mais forte do que um rotor mantido por aço de alta resistência. O carbono não interfere com o campo magnético. O aço, sim. O carbono cria uma eficiência que o aço nunca conseguirá atingir. E aqui está o número que vai partir a indústria em dois. A manga de carbono permite que o rotor atinja 23.500 rotações por minuto, um aumento de 25% em relação ao motor anterior do Model S Plaid, que girava 19.000 rotações. Pensa no que isto significa para a concorrência. A Lucid Motors, que se apresenta como a única rival séria da Tesla, não tem este motor. A Rivian, que queimou 3,6 mil milhões de dólares no último ano, não tem este motor. A Ford, a General Motors, a Volkswagen, nenhuma delas tem este motor. A Tesla tem uma vantagem que a indústria não conseguirá ultrapassar nos próximos 5 anos. E, enquanto isso, a Tesla vendeu 1,63 milhões de veículos em 2025, o sexto ano consecutivo de rentabilidade. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. E aqui está o detalhe que vai fazer a tua cabeça explodir. O campo eletromagnético não é a única vantagem. A manga de carbono também reduz a condução de calor do estator para o rotor, o que diminui o risco de desmagnetização dos ímãs permanentes. Ou seja, o motor não só é mais potente, como dura mais tempo. Muito mais tempo. E a Tesla já está a trabalhar na próxima geração deste motor. Musk disse publicamente que tem ideias para aumentar o binário e as rotações máximas ainda mais para o novo Roadster. O que está no Model S Plaid é apenas a versão de produção. O que vem a seguir é o verdadeiro monstro. Junho de 2021. O evento de entrega do Model S Plaid. É aqui que tudo muda. Elon Musk sobe ao palco e diz uma frase que a indústria automóvel ainda não conseguiu digerir. Diz que o motor com carbono do Plaid é argumentavelmente o motor mais avançado da Terra, fora de algum laboratório. E depois, e aqui está o verdadeiro golpe, diz que tem ideias para aumentar o binário e as rotações máximas ainda mais para o novo Roadster. Pensa no que isto significa. A Tesla não está a mostrar o seu melhor motor. Está a mostrar a versão de produção. O que vem a seguir é o protótipo da próxima geração. E essa geração promete números que vão partir a indústria em dois. O que a Tesla construiu em 2021 foi uma máquina que enrola fibra de carbono sobre o rotor com uma pré-tensão de até 1.300 megapascais. Esta pré-tensão garante que o rotor não se desintegra a altas rotações, que, no Model S Plaid, chegam às 20.000 rotações por minuto, um aumento de 25% em relação à geração anterior. O campo eletromagnético gerado por este rotor é muito mais forte do que um rotor mantido por aço de alta resistência. E a manga de carbono reduz a condução de calor do estator para o rotor, diminuindo o risco de desmagnetização dos ímãs permanentes. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. E agora, a parte mais assustadora. O motor que está no Model S Plaid, que já é o motor mais avançado de produção, é apenas um aperitivo. Musk disse publicamente que o novo Roadster, que está previsto para 2026 ou 2027, vai levar esta tecnologia ao extremo. Vai ter um binário de 10.000 Nm, uma aceleração do 0 aos 100 km por hora em menos de 1,1 segundos com o pacote SpaceX, e uma velocidade máxima de 400 km por hora. E a competição? Onde é que está a competição? A Lucid Motors, que se apresenta como a única rival séria da Tesla, também usa manga de carbono nos seus motores. Mas a Lucid perdeu 3,68 mil milhões de dólares no último ano. A Rivian perdeu 3,6 mil milhões. Nenhuma delas tem a escala da Tesla. Nenhuma delas tem o volume de produção. E nenhuma delas está a trabalhar na próxima geração deste motor enquanto a Tesla já está a planear o Roadster. A Tesla vendeu 1,63 milhões de veículos em 2025, o sexto ano consecutivo de rentabilidade. Enquanto a concorrência queima dinheiro, a Tesla constrói a próxima geração.
E o próximo passo, segundo Lars Moravy, vice-presidente de engenharia da Tesla, é levar o motor de carbono para o Model 3. O que significa que, dentro de alguns anos, o carro elétrico mais vendido do mundo pode ter a tecnologia que, neste momento, só o Model S Plaid tem. O que torna esta história verdadeiramente aterradora para a concorrência não é o que a Tesla já fez. É o que a Tesla vai fazer a seguir. Em junho de 2021, durante o evento de entrega do Model S Plaid, Elon Musk disse uma frase que passou despercebida à maioria. Disse que o motor com carbono do Plaid era argumentavelmente o motor mais avançado da Terra, fora de um laboratório algures. E depois acrescentou: temos de guardar alguns segredos. Temos algumas ideias para aumentar o binário e as rotações máximas ainda mais para o novo Roadster. O que é que isto significa? Significa que a versão que está agora no Model S Plaid, que já atinge as 20.000 rotações por minuto e acelera do 0 aos 100 km por hora em 1,99 segundos, é apenas o início. A Tesla já está a trabalhar na próxima geração. E essa geração promete números que vão partir a indústria em dois. A Lucid Motors, que se apresenta como a única rival séria da Tesla, também usa manga de carbono nos seus motores. Mas a Lucid perdeu 3,68 mil milhões de dólares no último ano. A Rivian perdeu 3,6 mil milhões. A Ford, a General Motors, a Volkswagen, nenhuma delas tem um motor de carbono. Nenhuma delas tem a máquina que enrola a fibra. Nenhuma delas tem a escala de produção. E aqui está o detalhe que vai fazer a tua cabeça explodir. O campo eletromagnético não é a única vantagem. A manga de carbono também reduz a condução de calor do estator para o rotor, o que diminui o risco de desmagnetização dos ímãs permanentes. Ou seja, o motor não só é mais potente, como dura mais tempo. Muito mais tempo. E a Tesla já está a trabalhar na próxima geração deste motor. Musk disse publicamente que tem ideias para aumentar o binário e as rotações máximas ainda mais para o novo Roadster. O que está no Model S Plaid é apenas a versão de produção. O que vem a seguir é o verdadeiro monstro. E o mais assustador de tudo, a Tesla vendeu 1,63 milhões de veículos em 2025, o sexto ano consecutivo de rentabilidade. Enquanto a concorrência queima dinheiro, a Tesla constrói a próxima geração. E o próximo passo, segundo Lars Moravy, vice-presidente de engenharia da Tesla, é levar o motor de carbono para o Model 3. O que significa que, dentro de alguns anos, o carro elétrico mais vendido do mundo pode ter a tecnologia que, neste momento, só o Model S Plaid tem. Quando pensares na próxima vez que vires um Tesla na estrada, lembra-te disto. Não estás a ver um carro. Estás a ver o fim de uma indústria. E o início de outra completamente nova.